Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria tremenda estar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Ele se agradou dos louvores, da nossa adoração. Mas agora vem a palavra do Senhor, que é o alimento espiritual, a qual vai nos tornando espirituais, de fé em fé, de glória em glória. Abram vossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está lá no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiças para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes, retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Soberano Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, fala conosco aqui, Senhor, pois estamos aqui reunidos para um único propósito: aprender mais, alimentar mais, ser fortalecido mais pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando à igreja de Tessalonicenses sobre a vinda do mal, sobre a vinda do tentador, sobre aquele que vai
contra tudo aquilo que Deus faz e continuará fazendo no meio de nós. Mas aqui ele fala uma palavra muito bonita, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por mais que o mal tente, por mais que o mal persista, por mais que o mal se esforce, ele nunca poderá vencer o bem, porque o bem é o próprio Deus, a luz é o Senhor Jesus Cristo, que andou no meio de nós, na simplicidade, mostrando o verdadeiro valor que está aqui, nessa palavra, a qual nós nos locomovemos de nossa zona de conforto, dos nossos lares, talvez até dos nossos trabalhos, para vir ouvir essa palavra e crescer mais espiritualmente, acreditando, porque acreditar de verdade é ter fé no coração. A palavra de Deus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão, de uma semente, de uma mostarda, e falar para um monte, sair de um lugar para o outro, acontecerá, porque para Deus nada é impossível. Tudo está no controle do Senhor. Até quando nós achamos que nós estamos perdendo a batalha, nós estamos vencendo. Quando aquele povo entra pela primeira vez na terra prometida que Deus tinha dado, e ficaram com medo porque eles ainda não estavam preparados para aquele momento. Porque a preparação leva tempo, é preciso caminhar do deserto. Para o crente firmado hoje na palavra significa oração. Precisamos estar sempre orando, buscando, jejuando, alimentando espiritualmente o nosso coração. Porque aí o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai crescendo e vai nos mostrando o caminho e andando junto conosco. Não adianta você pensar que não haverá dificuldades, pois sempre haverá. Mas outrora, quando nós estávamos no mundo, nós também passávamos por essas mesmas dificuldades e sem Deus. E sem Deus nós estávamos sempre perdendo batalhas. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus, nós começamos a ser vencedores, começamos a vencer, começamos a ganhar. Os discípulos aprenderam isso, os apóstolos aprenderam isso, os profetas aprenderam isso. Jeremias, que vivia apanhando porque levava de verdade o evangelho para aquele povo que estava se rebelando contra Deus, mas o Senhor falava: você continua firme nessa palavra, porque eu estou contigo. E cada vez mais ele avançava e cada vez mais ele crescia, mesmo que o povo só foi colocar Jeremias como profeta depois que estiveram no cativeiro, mostrando para mim, para você e para cada um de nós que o propósito de Deus não pode ser mudado. Em Daniel 3, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra do Senhor. Daniel 3, 21, 26, a palavra de Deus fala assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: a verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O propósito de Deus não pode ser mudado. Deus nunca vai falar para você: não faça isso, mas Ele vai te dar a palavra, e através dessa palavra você vai saber se o caminho que você está tomando é certo ou errado. Em 1 Samuel, quando aquele povo fala para Samuel que não queria mais um rei, Deus como rei na vida deles, queria um rei igual a todas as nações, Deus permite, e deixou com que eles caminhassem e passassem por várias dificuldades, por momentos difíceis na vida,
fazendo coisas erradas, porque a partir do momento que você não anda com Deus, coisas ruins vão acontecer no meio de nós, nas nossas vidas. E Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam aqui nesse lugar, na Babilônia, presos, cativos, porque foi a permissão de Deus. Deus teve toda uma longanimidade com esse povo, permitiu que eles cometessem erros, para ver que sem a palavra, a nossa vida fica vazia. Caíram e levantaram, caíram e levantaram, caíram e levantaram. Foram divididos em 10 tribos, e casa dividida não prospera. Tudo já era um propósito de Deus para que aquilo acontecesse na vida desse povo. Mas aí Deus opera dentro da Babilônia, porque o seu povo estava lá. O seu povo tinha cometido erros, mas o seu povo estava lá. Ele tinha feito uma promessa para aquele povo, que ia andar com aquele povo perpetuamente, e que ia sarar aquele povo através daquele cativeiro. A partir desse momento, Nabucodonosor faz uma estátua e pede para que todos o adorem. E eles disseram: não vamos adorar essa estátua, porque apenas adoraremos a Deus. Se estamos aqui nessa condição, nessa situação, se estamos aqui cativos nesse lugar, foi porque Deus permitiu, porque tudo está no propósito de Deus nas nossas vidas. Deus não perde batalha, lembra disso. No momento que você estiver passando por dificuldades, agradeça a Deus, porque Ele está te ensinando algo para você crescer espiritualmente, aprender a confiar nele de verdade, porque através das dificuldades é que nós vamos tendo intimidade com Deus. A partir daquele momento, Nabucodonosor falou: eu vou jogar vocês num forno de fogo ardente. E ter fé é isso. Ter fé é você chegar no limite. Ter fé é você dar o último. Ter fé é quando você começa uma caminhada e termina ela na sua vida. Ter fé não é você ter fé hoje e amanhã você abandonar essa fé. Ter fé é você passar por aqueles momentos difíceis e continuar avançando. 40 anos no deserto, 90 anos construindo uma arca. Esses homens nos mostram o que é ter fé de verdade no coração, porque foi através dessa fé que nós estamos aqui reunidos. Foi através da fé deles que o propósito de Deus foi avançando no meio ao tempo, porque o tempo para Deus não existe. A partir daquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles meninos, foram jogados no fogo de fogo ardente, no forno. Mas eles permaneceram com a sua fé até o último momento das suas vidas, porque o propósito de Deus não pode ser mudado. Se eles estavam ali, era um propósito de Deus. Se iam ser jogados, também seria um propósito de Deus. Se Deus quisesse, poderia livrá-los. E se não livrar, continuaria sendo Deus, porque isso é você ter conhecimento de quem é Deus. Nós não vamos aceitar as coisas boas, mas também não vamos aceitar as coisas ruins que vêm de Deus nas nossas vidas, as dificuldades que Ele coloca nas nossas vidas, porque assim é que nós somos construídos, e naquele momento são jogados. E a palavra de Deus fala que o forno estava tão quente que os soldados, quando foram empurrar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do forno, se queimaram. Mas quando eles entram dentro, depois de toda aquela caminhada, depois de toda aquela dificuldade, depois de toda aquela fé, não desistindo nesse momento mais difícil na vida dele. Você já pensou em desistir de Deus alguma vez na sua vida? Qual foi o motivo? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não desistiram. E olha o que estava esperando na frente desses meninos: um forno de fogo ardente, queimando. E às vezes nós pensamos em desistir por Deus, de Deus, por coisas banais, coisas simples, coisas que não têm a mínima importância, insignificados. Talvez por alguma coisa monetária nas nossas vidas, talvez por um emprego, talvez por uma briga, uma confusão. Levante, continue lutando, porque Deus ensina isso a cada um de nós. Olha o que esses meninos estavam passando e não desistiram. Na frente do forno, e foram lançados. E quando eles entram dentro daquele forno, por causa da fé, de não ter desistido em nenhum momento da vida deles, o próprio Senhor entrou dentro naquela batalha. Entrou dentro junto com eles e começou a caminhar e a dançar dentro daquele forno.
Não importa o lugar que você estiver, se você tiver fé no seu coração, as pessoas vão ver a diferença e vão querer esse alimento para você. Por mais que elas lutem, por mais que elas relutem, mas no dia que elas verem Deus operar poderosamente, elas também vão querer um pouco dessa palavra, porque é assim que esse ministério cresce, através de fé no nosso coração, dessa mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tudo está no controle do Senhor. E aquele povo cativo dentro da Babilônia, fora do seu país, escravo, o nome de Deus foi glorificado lá dentro, mostrando: esse povo meu me adora, não adora estátuas. Esse povo meu adora a mim porque me conhece de verdade, porque vem me buscar, tem me buscado. E eu tenho entrado dentro do coração de cada um de vocês e feito morada na vida de vocês, e tenho feito milagres. Se vocês olharem com olhos espirituais, vão ver tudo o que já aconteceu. Por isso vocês estão aqui reunidos sob a minha palavra. Em Marcos 15, 24, a palavra de Deus fala assim, Marcos 15, 24. Marcos 15. Marcos 15, 24, a palavra de Deus fala assim, Marcos 15, 24. Havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. Isso havia sido profetizado em Salmos 22, 8, se não me falha a memória. Há mais de 800 anos antes de Jesus Cristo, mostrando que tudo está no controle de Deus. Seu filho ia ser entregue para pagar os nossos pecados. Teve um momento de sofrimento na sua vida, qual ele pediu para Deus para que afastasse aquele cálice. Mas quando ele ora, o Senhor conforta o seu coração e coloca coragem, coloca força, coloca determinação. Vamos olhar para Jesus e ver esse sacrifício que ele fez. E vamos fazer também a vontade de Deus, assim como ele fez, porque para nós o jugo é mais leve. Porque Deus sempre coloca uma dificuldade que você consegue avançar. Ele nunca coloca um peso na sua coluna que você não consegue andar. Se está difícil, continua orando e buscando, porque Deus quer que você fale com Ele. Quando aquele povo estava no deserto, quando foram tirados da terra da escravidão, quando acabou o alimento, eles começaram a reclamar, mas eles não sabiam que estavam falando com Deus. Quando eles falavam, por que nos tirou da terra do Egito? Por que não nos deixou naquele lugar? Eles estavam orando e eles não sabiam que estavam orando, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas vai colocando os momentos difíceis para a gente falar com Ele. Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Por que o Senhor não muda isso? E o Senhor fala, é para crescimento. Porque se você está andando junto conosco nessa caminhada, vocês fazem parte de mim, do meu povo. Porque eu ando dentro do coração de cada um de vocês aqui. É carregar o Espírito Santo, é cuidar dele. É fugir das ciladas do inimigo, porque agora vocês têm o conhecimento da palavra. O Senhor Jesus nos mostrou isso na simplicidade, verdadeiro valor. Não façamos como Judas Iscariote, que trocou a bênção por 30 moedas de prata, mas continuemos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque tudo está no controle do Senhor.
Isaías tinha profetizado isso mais atrás ainda. Quando o povo estava rebelde porque queria um rei da maneira deles, eu falei, isso não vai dar certo, mas eu vou deixar vocês fazerem. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Você está aqui hoje porque você veio com a sua força de vontade, e Deus se agrada. Se você saiu da sua zona de conforto, da sua casa, e veio até aqui, Deus se agrada porque você está fazendo a vontade do Pai. Assim como o Senhor Jesus, momentos de dificuldade Ele estava passando aqui nesse momento, nesse lugar, mas tudo o propósito, Ele sabia que Deus tinha o melhor. Teve um momento que Ele falou, por que me abandonaste, Senhor? Quando Ele estava na cruz, Ele não falou, por que me abandonaste aqui? Mas depois de 3 dias Ele ressuscita e mostra para nós, não tenhamos medo. O crente de verdade, o crente que aprende a andar com Deus de verdade, ele não tem medo da morte, porque o Senhor Jesus já venceu a morte. O Senhor Jesus já venceu essa batalha. Nós só temos que continuar dando continuidade à obra do Senhor. Assim como Pedro, como Paulo, como Marcos, como Lucas, como João, que cometeram erros, mas levantaram e continuaram caminhando na direção do Senhor. Existe algo mais sublime do que a presença de Deus? Quantas vezes no mundo as pessoas nos magoaram? E o Senhor estava vendo você e cada um de nós aqui, olhando, para que a gente olhasse para Ele e falasse, Senhor, me ajuda, porque Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. É por isso que o pregador prega a palavra, para você entender isso, que você precisa de falar com Deus, você precisa abrir o coração para Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, entrarei e cearei com vocês. Esse é o verdadeiro sentido da palavra salvação. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem o melhor aqui na terra, mas você precisa de ser verdadeiro com Ele. Nós precisamos de ser verdadeiro com Deus, porque Ele é fiel a cada um de nós. Em Jó 2, olha o que Jó passou. Vamos ver o que Jó passou. A dificuldade. Jó está atrás de Salmos. Jó 2. Porque através da passagem desses grandes homens, isso vai crescendo dentro do nosso coração. Não desanime, esforce. Muitas pessoas vão falar para cada um de nós aqui, no começo é assim mesmo, isso é normal. Para que falar de Deus? Vamos continuar no mundo, vamos viver no mundo, vamos fazer do mundo. Mas num determinado momento da vida nos vemos sozinhos, porque Deus não está dentro do nosso coração. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos a sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Qual dificuldade você está passando às vezes que você pensa em desistir de Deus? Olha o que Jó fez. Porque você tem que lembrar que o melhor de Deus está no final da nossa caminhada. Não ficamos imaginando o amanhã ou depois, mas o final da nossa caminhada. Deus tem o melhor para cada um de nós. Jó sabia disso, nesse momento estava aprendendo mais com a palavra do Senhor, porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, o maligno quer destruir você.
Mas no mundo não fazia, claro, no mundo você fazia parte do mundo. O mundo jaz no maligno, por isso o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos e todas as glórias para ele. Eu te dou todos os reinos e todas as glórias para que você se prostre a mim. E é isso que ele quer. Mas quando você vê esses homens lutando com toda a força e com toda a fé no coração, igual Jó, já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido a sua terra, já tinha perdido o seu gado, tinha perdido tudo que era material, mas o espiritual ainda estava no coração dele. E aí o demônio começa a destruir a sua carne, colocando doenças, mas ele ainda estava com Deus no coração, acreditando de verdade que Deus poderia mudar aquela situação. Acreditar é fazer aquilo que Sadraque e Mesaque fez, acreditou no último instante, entrou dentro do fogo ardente, entrou no forno. E às vezes nós queremos desistir por coisas banais. Não desistamos, continuamos avançando, porque essa palavra tem poder e ela pode mudar a sua vida. Mas plantada a árvore do Senhor, ela cresce no tempo certo do Senhor. Uma árvore de Deus, ela não cresce de uma vez, ela vai crescendo aos poucos. Por isso que nós temos que continuar firmes na palavra. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 12, tudo está no controle de Deus. Então, a partir do momento que nós andamos, não preocupemos. Ele sabe o que a gente precisa antes da gente saber. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para cada um de nós. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando, mandou prender também a Pedro, né? E eram os dias dos asmos. A festa dos asmos durava 7 dias. Pedro foi preso no começo da festa. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Ó como o povo de Deus vence batalhas, orando. Jesus Cristo estava sempre orando. Quando ele andou sobre as águas, antes dele andar sobre as águas, ele tinha feito a multiplicação dos pães, ele estava orando. A partir desse momento, talvez o primeiro dia, o segundo dia, talvez testando a fé, porque é assim que ele faz nas nossas vidas. Você já imaginou Pedro, 4 dias ali preso naquela prisão, com 2 soldados lá dentro e 2 lá fora, 5 dias e nada acontecia, e talvez ele num determinado momento pensou, vou ser morto aqui nesse lugar, mas ele continuava orando. E quando chega no último dia, porque ele não desistiu, e porque aquele povo que estava orando lá fora na igreja também não tinha desistido, talvez aquele povo começasse a orar e pensar, Tiago foi morto, talvez Pedro não vai chegar até aqui, talvez tenha sido o final dele também.
Mas tudo está no controle de Deus, tudo está no propósito de Deus. Nossa caminhada aqui está no controle do Senhor. Ele controla cada um de nós aqui nessa caminhada. Quando nós queremos distanciar, Ele traz de volta, fala: continua aqui firme, porque eu tenho o melhor para vocês. E no 7º dia, quando já estavam todo mundo pensando, agora vai ser o dia que amanhã vão matar a Pedro. E naquela noite o milagre aconteceu. Porque só vai ver milagres quem anda com Deus até o final. Você nunca vai ver milagre se você desistir. Nós nunca vamos ver milagre se desistirmos antes daquilo que Deus tem para entregar para cada um de nós. Porque Deus tem uma coroa para cada um de nós aqui. Uma pedrinha para cada um de nós aqui na vida eterna. É nisso que nós temos que acreditar, na mudança, na transformação. Não é fácil, a porta é estreita, o Senhor Jesus falou: essa porta é estreita, mas essa porta é que te leva à salvação. A porta larga é a do mundo, é a que te dá tristeza, que te machuca, que te fere. Essa aqui eu protejo cada um de vocês. Eu protegi Davi quando lutou com Golias, eu protegi Noé quando estava fazendo arca, e o povo falando para ele: desiste disso que nunca choveu aqui nesse lugar. E eu continuava falando com ele até que veio o dilúvio. E aí quem estava certo? Noé e toda aquela família dele, ou o povo que estava falando que não era para construir? Quem está certo? É Deus com a sua palavra, ou somos nós com a nossa consciência humana? Claro que é Deus. E por isso que no último dia o anjo entrou dentro daquela prisão e abriu, quebrou aquelas correntes e tirou Pedro. Porque a verdadeira prisão está no mundo e não aonde nos colocar. Porque aonde nos colocar, o Espírito Santo estará junto conosco. E quem anda com Deus é liberto. Lembra disso. E tudo está nos propósitos do Senhor. E para João 11, nós já estamos terminando João 11. Glória a Deus, aleluia. João 11, 20 e 25, a palavra de Deus fala assim, ó. 11, 20, 25. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eles haviam 4 dias mandado chamar Jesus, porque Lázaro estava doente. Jesus demora esses 4 dias para chegar. Mas quando ele chega, Lázaro já tinha morto, já estava fedendo, já não tinha mais nada para fazer. E aí é onde vem a fé no nosso coração. É quando você olha para esses grandes homens que andaram com Deus, e Marta e Maria e Lázaro, era um deles. Por isso o Senhor Jesus fala: aquele que crer em mim, mesmo que estiver morto, viverá. A partir daquele momento que Jesus andou na casa de Marta, Lázaro e Maria, pregando o Evangelho, eles pegaram aquela palavra e colocaram em primeiro lugar nas suas vidas, no seu coração. E quando aquele momento parecia perdido, que não tinha mais como voltar atrás, não havia como mais ressuscitar Lázaro, porque ele já havia morrido, algo acontece diferente na vida deles. Essa mesma coisa está acontecendo aqui no meio de nós, porque estamos aqui reunidos num único propósito: aprender com Deus a palavra do Senhor, andar nos seus caminhos, saber que Ele faz milagre no meio de nós e que depende única e exclusivamente da nossa fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a nossa fé que faz o Senhor Jesus agir dentro de nós. Marta e Maria tinham fé e não sabiam. Achavam que aquela fé não era o suficiente para que o seu próprio irmão fosse ressuscitado. E Jesus vem e mostra o contrário, e prova para eles. E mandam eles tirar aquela pedra, falando que nós sempre vamos estar junto com Deus e Deus junto conosco, fazendo a vontade dele. E quando elas fizeram a vontade, que tiraram aquela pedra, o milagre aconteceu e Lázaro saiu para fora. Porque tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle. Quando nós passamos a andar nesse caminho, fazemos parte desse controle de Deus. Às vezes achamos que não estamos andando na nossa velocidade, na velocidade certa. Mas Deus sabe a velocidade certa que nós temos que andar. Porque a velocidade é dele.
Por isso que aqueles discípulos, quando estavam no barco, e o barco balançando de um lado para o outro, eles ficavam com medo, e o Senhor Jesus estava cansado e dormindo, e quando eles acordaram Jesus falou com o vento e com a água, e parou naquele momento. Eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Esse é o mesmo Jesus que nós servimos. Esse é o mesmo Jesus que está aqui no meio de nós. O mundo vai de mal a pior, mas tudo é um propósito de Deus, que lá na frente vai acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele já veio uma vez profetizado por Isaías, e Ele vai voltar de novo, porque foi profetizado por Paulo, que foi profetizado por esses grandes homens que andaram com Ele e não mediram esforços, assim como nós. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, porque Deus nunca perdeu e jamais vai perder uma batalha. Então nós também somos vencedores, porque nós também andamos com esse mesmo Deus, fazendo a vontade dele, na sua palavra, e crescendo igual a árvore plantada a ribeiros, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo poderosamente. Irmão Júlio? Obrigado, Deus, por o Senhor ter falado conosco nesse momento, que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão aqui hoje, levando eles de volta para sua casa, que o Senhor venha abençoar os nossos vizinhos de direita, da esquerda, abençoa todos eles nesse momento, Senhor, que pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.